Pessoal, primeiro vídeo do ano aí do nosso canal e estou muito tocado a falar um pouco sobre esse tema. E o tema de hoje é um pouco sobre o divórcio e por que tantos papais abandonam e fazem essa tragédia, literalmente. E vou falar um pouquinho também, muito motivado pela live que a gente fez no Instagram e com o pessoal da editora Santorini, que entrevistou a gente, né, em função do livro que a gente lançou no ano passado com eles. E então vamos lá, né? A pergunta da Leila foi: por que tanto divórcio, por que tanto abandono, né? E eu fiquei ontem pensando sobre isso. Voltei a ler um artigo na verdade um trabalho de conclusão de curso de 3 estudantes da CE sobre esse tema, sobre a paternidade, como é que se desenvolve a paternidade atípica, né? E durante essa resposta, eu falei um pouco sobre a diferença da gravidez, do ter um filho para a mulher e para o homem, né? O homem, ele vive aquele romantismo da paternidade, né? Do vou ser pai, e ele vai me superar, ele vai ser melhor que eu. A mulher não, ela vive a realidade da maternidade, ela vive a realidade da gravidez. É o sono que se altera, o aumento de peso, o corpo, algumas desenvolvem algumas doenças gestacionais, diabetes, entre outras. Então a mulher, ela tem que se tratar, ela tem que se cuidar, é ela que vive uma realidade da gravidez, e depois que a criança nasce, ela também vive a realidade do amamentar, que é um ato super bonito, mas o homem não consegue fazer. Ele pode até alimentar o seu filho, mas amamentar é feminino, né? E então, quando mais tarde, ou mesmo no nascimento, se descobre que a criança tem necessidades especiais, né? No nosso exemplo, o autismo, o que acontece com a mulher é querer consertar aquilo, é querer tratar aquela necessidade, minimizar o impacto dela, porque é uma parte do corpo dela. Então, de uma certa forma, ela está querendo se tratar, ela está querendo se resolver, né? O homem não. O homem, ele que está vivendo aquele romantismo todo, quando vem uma notícia, parece que o encanto quebra, né? Parece que todo aquele romantismo do ele vai ser melhor do que eu, ele é destruído. E o impacto disso, muitas vezes, a gente percebe que é o quero dar um reset, como se fosse um videogame, né? Ah, não quero mais esse então, vamos buscar outro. Ou, tá difícil, não quero mais isso pra mim, né? Mas eu sou bem otimista e embora os números relacionados aos divórcios pós-diagnóstico, eles não são baixos, alguns locais que a gente olha em torno de 30%, 20%, enfim, são números altos, né? E a gente vive isso na prática. Agora, domingo, a gente soube de mais acontece uma tragédia dessa, e por isso que eu estou motivado a falar no tema. Mas aí a gente vê que os homens têm esse encanto quebrado. Vou fazer uma analogia, né? É como se o homem que quisesse aquele carrinho para brincar, ele descobre que aquele carrinho parece que não está andando bem, e aí alguém diz para ele que o carrinho dele tem 3 rodas, não tem 4 rodas. E aí, no primeiro momento é um baque, mas como assim só tem 3 rodas, né? Alguns ficam negando, não, mas ele anda, né? Claro que anda, enfim, mas não anda comum de 4 rodas. E aí alguns pais, então não quero mais esse carrinho, né? E outros pais, que eu acredito ser a maioria, e por isso que eu respondi de uma maneira bem otimista, eles se resignam da coisa. Tá bom, se esse é o carrinho que eu tenho para brincar, então vamos lá, vamos brincar. E aí, quando você vai brincando com esse carrinho de 3 rodas, você vai tendo que se adaptar a ele, né? Enquanto num carrinho de 4 rodas, você pode fazer curvas normalmente, no carrinho de 3 rodas, você, além de dirigir, você tem que usar o seu equilíbrio também. E aí você começa a perceber que consegue fazer algumas coisas. E na verdade você descobre que esse carrinho de 3 rodas tem um nome.
se chama triciclo. Alguns têm até 2 rodas somente. Mas enfim, esse triciclo, você começa a se adaptar ao entorno desse triciclo. E você começa a entender que num carrinho normal, quando começa a chover, você fecha os vidros, liga um limpador de para-brisa, um ar-condicionado e está tudo certo. Num triciclo, você tem que parar, botar uma capa de chuva. É mais difícil, tem que proteger pé, mão. Tem mais cuidados para ser tomado, né? Você descobre que num carrinho normal, você pode comunicar-se com as pessoas que estão dentro do seu carrinho naturalmente. Num triciclo, você precisa ter um intercomunicador, você precisa ter uma estratégia de comunicação. E muitas vezes, quando não se tem, você tem que combinar gestos. Se eu apontar para lá, é porque eu quero ir para lá. Se eu apontar para baixo, se eu balançar a mão, é porque eu quero isso ou aquilo. Depende de mais estratégia para se comunicar. E aí você descobre que é, sim, bem trabalhoso ter um triciclo, né? Mas não significa dizer que é pior. Significa dizer que é diferente. E aí você chega num ponto que você descobre que num carrinho você observa essa paisagem, essa estrada que a gente pode dizer que é o desenvolvimento humano. No triciclo, você faz parte dessa paisagem, você é essa paisagem, você constrói essa paisagem. No carrinho você observa a criança andar de bicicleta a primeira vez, falar o primeiro papai, a primeira mamãe. Em algumas dessas você tem que se esforçar para construir isso. E é por isso que eu digo que você faz parte dessa paisagem. E aí você descobre que o triciclo é super legal, porque o triciclo ele te dá essa imersão gigantesca a esse desenvolvimento humano. E isso é super bacana. E você vai olhar ao seu redor, você vai ver que tem várias pessoas construindo esse desenvolvimento, fazendo esta paisagem, não simplesmente admirando essa paisagem, né? E eu até me lembrei agora de uma frase do Jô Soares a respeito do filho dele, já falecido, que era um autista, e ele falou: eu sei que o meu filho era diferente, mas em nenhum momento eu queria um filho diferente do que eu tinha. E você realmente se apega a esse triciclo e você entende que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Não por ele ter 3 rodas, mas porque ele está lá presente, te modificando, te fazendo crescer e fazendo você entender que essa paisagem, ela também é sua responsabilidade, ela também é sua parte. E por fim, a gente percebe que muitos pais de hoje em dia, típicos ou atípicos, eles estão mais participativos. Eu acredito nessa geração de pais, eu gosto muito das palestras, das frases do Marcos Pianges, que diz que a gente vive uma geração de pais como nunca existiu, que participam, que se envolvem, que vão muito além do troca-fralda, leva na escola, porque isso é o básico. Isso não é ser super pai, isso é simplesmente fazer algumas tarefas naturais da paternidade ou da maternidade, ou quem combinar de fazê-las. E aí eu vejo então que a paternidade atípica, ela vem para reforçar, para dividir águas, para dividir aqueles que querem simplesmente resetar o videogame e começar de novo, e aqueles que vão fazer essa paisagem. E eu espero que você seja aquele que vai fazer aquela paisagem. Eu espero que você seja aquele que se envolva, independente se seu filho ser neurotípico ou não. Mas eu realmente acho que esse ano a gente está construindo, e a gente vem numa cadência de vários anos de construindo uma paternidade linda, e é nesse otimismo que eu acredito, e com muito menos tragédias, muito menos separações, que são os divórcios, né? E eu acredito muito nisso. E eu queria deixar esse pensamento para vocês, de que, embora existam números,
Eu acredito muito mais na paternidade que se compromete e que participa e que constrói essa paisagem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.